Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou Renato Albino, advogado especialista em direitos sociais e previdenciários, e hoje eu vou te mostrar o caminho legal e mais seguro para garantir o benefício da prestação continuada, o famoso BPC, para crianças e adultos com autismo. Então fique comigo até o final que eu vou te explicar quem tem direito, quais são os documentos necessários, quais são os erros que mais impedem a concessão e o que fazer se o seu pedido for negado. Inclusive, pessoal, eu já convido você para ser inscrito aqui do nosso canal e saber mais sobre seus direitos. Quem for inscrito do canal pode nos chamar no WhatsApp que receberá gratuitamente o nosso e-book Manual BPC LOAS para autistas, que vai agregar muito também no seu pedido. E nele você encontrará um checklist aí de documentos que com certeza vai ser decisivo no momento aí da sua concessão. Então não perde essa oportunidade não, é só se inscrever no canal e chamar no WhatsApp aí, que é o primeiro link da descrição, pessoal. Então vamos lá. Antes de tudo, é importante entender que o BPC, benefício da prestação continuada, é um benefício assistencial garantido pela Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, que assegura um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência ou ao idoso com 65 anos ou mais, ou que comprove não possuir meios de prover a própria subsistência e nem de tê-la provida por sua família. E é aqui que entra um ponto fundamental. O autismo é legalmente reconhecido como deficiência para todos os fins legais. E isso está garantido pela Lei 12.764, que instituiu aí a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Então, quem tem direito ao BPC por autismo? Para ter direito ao BPC, não basta apenas o diagnóstico de autismo. É preciso comprovar dois requisitos essenciais. O primeiro é a condição de pessoa com deficiência, ou seja, que o autismo gera impedimentos de longo prazo que afetam a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade. E o segundo ponto é a hipossuficiência econômica, ou seja, que a renda familiar per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Pessoal, agora muita atenção aqui. Esse critério da renda por pessoa da família não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo, não é um critério absoluto. O STF e o STJ já decidiram que famílias com renda um pouco acima desse limite também podem ter direito, desde que comprovem a real situação de vulnerabilidade. É importante ressaltar que essa análise ela deve ser socioeconômica e não apenas uma matemática básica. Inclusive, no caso dos autistas, que se for criança, pode depender de uma equipe multidisciplinar para poder fazer o atendimento, ocasião em que você não tem gasto só com esses profissionais, mas nós temos casos aqui de pessoas que deslocavam por horas por dia de uma cidade para outra porque não tinham atendimento na cidade dela. E isso é a coisa mais comum que existe. Quem mora no interior sabe muito bem do que eu estou falando aqui agora. Então tudo isso gera gasto. Você tem gasto com tempo, você tem gasto com deslocamento, você tem gasto talvez até com motorista, você tem um gasto com médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista e outros aí que podem ser necessários ao seu caso. Então isso aqui pode ficar bem tranquilo. Eu aconselho a você a procurar um advogado especialista que você, com uma boa orientação, vai superar esse obstáculo. Isso não vai impedir você de alcançar o benefício, tá ok, pessoal? Então, pessoal, vamos agora falar de quais são os documentos necessários. Nós estamos aqui entrando na parte prática, então anote aí os principais documentos. Primeiro, vai precisar do documento de identificação do requerente e de todos da família. Vai ter que comprovar a residência local. Vai ter que ter laudo médico atualizado com a CID do autismo e também a descrição das limitações. Pessoal, se tem uma coisa que me mata de raiva, é quando você pega um relatório médico que não está fundamentado, não fala a questão minuciosa do que a pessoa tem de limitação, da questão da sociedade. Falar de forma genérica não adianta. Outro documento vai ser o comprovante de renda de todos os membros da família. Uma coisa também que gera muito indeferimento, pessoal, que eu vou falar para vocês aqui agora, é a questão da inscrição no CAD único. Ele tem que estar atualizado pelo menos nos últimos 2 anos. Vai precisar também da comprovação de despesas essenciais e especiais, como medicações, terapias, exames. Você pode incluir também a questão do deslocamento e tudo que você estiver gastando aí para poder atender o paciente. Agora, uma coisa que eu não vejo muita gente colocando, mas é muito importante, que é uma prova, né, social muito robusta, seria a declaração da escola, da terapeuta, do psicólogo. Isso ajuda muito, pessoal, para poder reforçar as limitações do convívio social daquela pessoa, tá ok?
Então são provas importantíssimas e eu não vejo muita gente as produzir. Então corre atrás de conseguir isso que vai aumentar a sua... Só agora, normalmente as pessoas me procuram muito com a seguinte questão: meu pedido foi negado, o que eu faço agora? Infelizmente, muitos pedidos são negados por falta de documentação, né? Não coloca essa documentação igual eu mencionei anteriormente, ou até mesmo por interpretação restritiva da lei por parte daquele agente do INSS. Então, pessoal, eu falo, se você estiver nessa fase agora, mantenha calma, porque você tem o direito de recorrer, inclusive também de acionar o judiciário para poder reaver essa situação. Então, pessoal, muita calma, você tem o direito de recorrer da decisão administrativa e o recurso pode ser feito diretamente no meu INSS ou presencialmente em até 30 dias da negativa. E caso o recurso também seja negado, você pode entrar com uma ação judicial, onde a análise será feita de forma mais humana e completa, geralmente com assistente social e perícia judicial. Pessoal, agora eu vou falar sobre os principais erros que impedem a concessão. Normalmente, que eu vejo muitas pessoas aqui errando, é quando apresenta laudo médico muito antigo ou incompleto. Eu cheguei até a mencionar um pouco sobre isso. Se você apresentar dessas duas formas, antigo ou incompleto, com certeza vai gerar aí a reprovação do seu pedido. Outra coisa também que dá muito problema é não comprovar as despesas especiais com a pessoa autista. Eu já falei para vocês, tudo que tem de gasto você tem que ter anotado. Inclusive, pessoal, tem os recibos de compras aí, justamente para fazer prova. Eu vejo que ninguém junta isso. E olha só, você precisa gastar com motorista, gastar com Uber, gastar com tudo. Tenha a comprovação desses gastos. Se precisar, igual eu falo, procura um advogado especialista para ver como que vai comprovar isso, mas não deixe de consultar alguém que conheça para você não ter problema. Outra coisa que gera muita reprovação, quase que imediata, é o CAD único desatualizado. Igual eu já mencionei, ele tem que estar atualizado há pelo menos nos últimos 2 anos. E tem gente que às vezes não atualiza, não tem, simplesmente não faz, aí faz um protocolo e vem quase automático a reprovação. Outro ponto também é que você precisa explicar de forma clara os impactos do autismo na vida diária. Não basta só você juntar um relatório médico, ainda que esteja bem fundamentado, você precisa descrever também quais são os problemas que você tem na sua vida, como que isso impacta, e isso vai fazer total diferença para poder ter aí o deferimento. Agora, um outro ponto que gera muito indeferimento também é a questão da renda per capita mal calculada ou sem exclusão de gastos médicos essenciais. Isso, igual eu já mencionei, é muito importante você ter comprovação de tudo que você gasta, as despesas essenciais, especiais. Certamente você não terá problema se fizer isso. E pessoal, lembre-se, o processo não é apenas burocrático. Ele precisa ser bem explicado e justificado nos autos, para você conseguir tudo de forma tranquila. Pessoal, esse vídeo aqui ele já foi assim de forma muito precisa e direta, sem enrolação. Então, se te ajudou esse conteúdo aqui de alguma forma, curta, compartilhe, se inscreve aqui no canal, porque isso fortalece muito o nosso trabalho. E se você ou alguém da sua família precisa do BPC para a pessoa com autismo, não desista. Esse é um direito garantido por lei e com orientação adequada é possível e você vai conquistá-lo. Inclusive, igual eu falei, se precisar de um documento aí por escrito, um e-book, tem o nosso aí, é só entrar no WhatsApp e solicitar, que eu terei o prazer de enviar para vocês. No mais, pessoal, um forte abraço, até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus.